Espero que neste momento você esteja preparado, mais uma vez, para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Que culto maravilhoso, amém? Que culto maravilhoso, amém? Amém, realmente. Deus é bom. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1, o salmista fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Algumas semanas atrás eu trouxe uma mensagem falando sobre a bondade de Deus. Espero que você lembre dessa mensagem. Tem estado mais sensível, mais alerta para ver quão bom Deus realmente tem sido e é na sua vida. Eu tentei da melhor forma possível tentar destacar quão bom o nosso Deus realmente é. Quão bom Ele tem sido, quão bom Ele é. E como nós podemos ter a certeza que Ele vai continuar sendo bom. Eu falei sobre o fato de que Ele é a própria essência do bem. Ele é o padrão da bondade. E se Ele é a própria essência do bem, Ele só pode ser bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Ele não pode ser mal em nenhum momento, nunca foi, não é hoje e nunca será. E além disso, além dele ser perfeitamente e totalmente bom, ele se deleita em demonstrar essa bondade para com a sua criação. Ele sente prazer em derramar a bondade dele constantemente sobre toda a sua criação. Ele não é apenas bom, mas ele faz aquilo que é bom. A Bíblia nos fala que a terra está cheia da bondade de Deus. Deus é bom para toda a sua criação. Nós vimos que Ele é bom até com os animais pequenos, os animais grandes, os que estão no oceano, os que voam no ar, os que estão na terra. Deus é bom para toda a criação, toda a sua criação desfruta constantemente da bondade de Deus. Vimos também que Deus é bom até para com aqueles que rejeitam Ele. Aqueles que não querem servir Ele, aqueles que não querem se prostrar diante dEle, mesmo assim eles desfrutam, talvez sem entender e reconhecer, eles também desfrutam da bondade de Deus. E aí é claro que nós entendemos, e se somos filhos de Deus aqui, nós experimentamos o fato de que Deus é bom, Ele é muito bom com os seus filhos. E se você realmente é um filho de Deus, por meio da sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu pedi para você pensar na última pregação sobre a bondade dEle na sua vida particular. Na sua vida. Eu pedi para você pensar quanta paciência Ele tem tido com você, mesmo com as suas falhas e fraquezas. Quantas vezes Ele tem te perdoado depois de você quebrar a lei dEle. Quantas vezes Ele providenciou para as suas necessidades? Quantas vezes Ele te deu força para suportar problemas e dificuldades? Quanta paz Ele tem te dado em meio de situações caóticas e difíceis? Quanta coragem Ele tem dado para você diante das batalhas e diante do medo? Quantas vezes Ele te deu sabedoria e discernimento diante de decisões importantes? Quantas vezes Ele te capacitou para suportar e superar as tentações? Quantas vezes Ele aumentou a sua fé diante das dúvidas? Quantas vezes Ele tem consolado o seu coração em meio às tristezas? O simples fato é que você estando aqui hoje vivo, testemunha para a bondade de Deus, porque é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que está mantendo você vivo neste momento, e Ele não é obrigado a fazer isso, Ele não deve isso para você, mas pela bondade dEle, Ele escolheu a manter você vivo hoje, para você estar aqui. Deus é bom, amém? Então diante dessa realidade, diante da bondade de Deus, como que eu devo viver a minha vida todos os dias? Qual deve ser a minha resposta a toda a bondade que Ele tem derramado sobre a minha vida? Eu quero tomar essas 2 semanas, essa e a próxima, para falar sobre a nossa postura diante da bondade dEle.
Em primeiro lugar, diante da bondade de Deus, devemos ter uma postura de arrependimento. Uma postura de arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30. No discurso em Atenas, o apóstolo Paulo falando com esse povo dessa cidade idólatra, exaltando e revelando para eles o Deus verdadeiro, aqueles que eles ainda não conheciam. Ele chega no versículo 30 e ele fala: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Mas o que é, de fato, arrependimento? O arrependimento é muito mais do que você apenas sentir uma certa tristeza sobre aquilo que você faz de errado. O arrependimento vai além de sentimentos de culpa e vergonha. A própria palavra arrependimento no Novo Testamento é a palavra grega metanoia. Vou colocar aqui o significado no telão. O arrependimento significa um sentimento de contrição sobre aquilo que você fez ou está fazendo, que leva a ter uma mudança de opinião sobre aquilo. E essa mudança de opinião sobre o pecado gera uma mudança de comportamento. Então quero ler isso mais uma vez. O arrependimento verdadeiro e bíblico é um sentimento de contrição sobre aquilo que você fez ou está fazendo, que leva você a ter uma mudança de opinião sobre aquilo. E essa mudança de opinião sobre o seu pecado gera uma mudança de comportamento. Então o arrependimento genuíno gera mudança em relação ao pecado praticado. Uma pessoa pode dizer: não, eu me arrependo dos meus pecados, eu já me arrependi diante do Senhor. Mas se essa pessoa continua agindo e praticando os mesmos pecados, essa pessoa de fato não teve um arrependimento genuíno. Pode ser que ela até sentiu muito mal, muito triste, culpada, envergonhada com aquilo que fez, mas se aquilo não gerou uma mudança, um afastamento daquele pecado, ela de fato não teve um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento é sentimento junto com uma decisão de não mais voltar para aquilo que você acabou de fazer. É uma decisão consciente e firme de que eu não volto mais para aquilo. Eu vou fazer de tudo e pedir a força e a graça de Deus para que eu não volte mais para aquele pecado. Agora, na igreja, vocês já ouviram muitas vezes a gente falar para as pessoas que entram aqui sobre o fato de que é necessário reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que você necessita desesperadamente o perdão que Ele oferece por meio do sacrifício. De entender que Ele morreu na cruz como um sacrifício para pagar o preço dos seus pecados, para que você possa ser perdoado e salvo da condenação do juízo de Deus. A gente fala: se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrepende e cai diante dEle e clama por salvação e misericórdia. E a igreja tem declarado isso, essa mensagem de arrependimento durante os séculos, seguindo o exemplo de Jesus quando Ele veio e começou o ministério dele, declarando para o povo: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está próximo. E a igreja segue esse exemplo. E através dessa declaração, dessa exortação, ao reconhecer a bondade de Deus, centenas após centenas de milhões de pessoas têm se arrependido dos seus pecados e aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E hoje à noite eu te pergunto: será que você já tem feito isso? Será que você já chegou a um momento específico na sua vida em que você reconheceu: Ele é bom, eu não sou. Eu não sou bom o suficiente para ser aceito por Deus,
para alcançar a vida eterna pela minha própria bondade, o meu próprio mérito. E ao entender que a única forma que você possa alcançar a vida eterna é se arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua fé em Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por você, assim entregando a sua vida para Ele. Eu te pergunto, você já fez isso algum dia na sua vida? Diante da bondade de Deus, depois de entender de tudo que Ele fez por você, sem você merecer, é a única resposta apropriada. E é isso que Ele quer de você. Ele não quer as suas boas obras porque não são suficientes. Ele não quer o seu dinheiro porque não é suficiente. Ele não quer você apenas vindo e frequentando essa igreja sem faltar, porque isso também não é suficiente. Ele quer que você tenha um momento específico, em que você olha para Ele, e você clama por salvação, se arrependendo daquilo que você tem feito ao longo da sua vida. Mas eu também quero lembrar vocês, irmãos, que o arrependimento não é um ato único na vida de um cristão. Não é algo que acontece apenas neste momento de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não. Depois de você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o arrependimento deve se tornar um estilo de vida. Depois de aceitar Jesus, o arrependimento deve se tornar um estilo de vida para você. Esse processo de sentir culpa e tristeza, que te leva a confessar e pedir perdão, e decidir a fazer de tudo para não voltar para aquele pecado, deve ser algo constante na sua vida. Vocês sabem muito bem, eu não preciso te convencer, de que os nossos corações, o meu e o seu, são propensos para o pecado. São naturalmente inclinados para aquilo que não agrada a Deus. Todos nós somos sempre tentados, em diversas formas, para pecar. E, infelizmente, nós caímos desses pecados, se não estamos andando no Espírito. Tiago 3:2 fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, nós corremos o risco diariamente de cair na tentação, de quebrar a lei de Deus, de agir de forma egoísta e orgulhosa e imoral. Todos nós somos capazes de pecar contra o nosso Criador. Mas a pergunta é, como que você reage se você de fato peca? Qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento? Se você esteja consciente que tem quebrado a lei de Deus. Será que há um senso de urgência? Um desejo de logo confessar os seus pecados diante dEle e pedir para que Ele te perdoe desses pecados e te dá graça e força para não cair na mesma tentação na próxima vez que você é enfrentado com essa tentação? Será que há justificação? Será que é eu criar desculpas para a razão pelo qual eu pequei? Ou será que há uma tolerância do pecado na sua vida? Uma aceitação? Algo que faz parte daquilo que você faz, de quem você é no dia a dia. Muitas pessoas, muitos cristãos vivem na desobediência em diversas áreas. Mas se na mente deles são coisas pequenas, meio insignificantes, muitas vezes não reconhecem e não confessam isso diante do Senhor. Muitas vezes o cristão realmente se arrepende se ele cai num pecado grave, aquela coisa grande. Mas se não for nada assim demais, muitos cristãos vão levando a sua vida, cometendo atos de orgulho, pecados de egoísmo, de ciúmes, de inveja, julgando o seu próximo, e vai vivendo, sem parar e confessar os pecados, e se arrepender deles. Muitos cristãos acabam vivendo no pecado por tempo prolongado, dia após dia, cometendo os mesmos pecados, vivendo na rebeldia, negligenciando o seu relacionamento com Jesus Cristo.
sem sequer pensar duas vezes em se arrepender. Olha comigo em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12, o apóstolo Paulo aqui escrevendo para a igreja em Roma. Ele fala: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não permitam. Onde não há arrependimento, o pecado permanece. Onde não há o arrependimento genuíno, o pecado reina, ele domina. E ele te leva a pecar mais. Um pecado não arrependido, não confessado, gera mais pecados. E esses pecados, pouco a pouco, vão endurecendo o seu coração, fazendo que você perde mais e mais a sensibilidade, a gravidade e a seriedade do pecado. E com o tempo de viver pecando sem o arrependimento genuíno, perdendo essa sensibilidade de quão grave realmente o pecado é na sua vida, com o tempo aquela culpa e tristeza que você uma vez sentia vai dissipando. Vai dissipando. E você percebe que você pode cometer os mesmos pecados que uma vez fazia você sentir muito mal, hoje você não sente tão mal. Não bate aquela sensação de culpa e de vergonha. E de repente você percebe que você está capaz de cometer pecados que você nunca imaginaria que iria cometer. E você se encontra num lugar extremamente distante do Senhor. Esse é o processo que o pecado faz em nossas vidas. E é por isso que é de extrema importância você viver um estilo de vida que é definido pelo arrependimento. E por muitos cristãos agir dessa maneira, e na verdade, até um pecado já seria suficiente para Deus agir severamente conosco. E Ele seria até justo em fazer isso. Mas pela bondade de Deus, Ele é misericordioso, Ele é paciente conosco. E Ele retém a sua ira sobre o pecado por um tempo. Abre comigo em Romanos 2. Vamos ficar um tempinho aqui nesse trecho. Romanos capítulo 2. Vamos começar com o primeiro versículo. O apóstolo Paulo começa no versículo 1. Vamos ler versículos 1 e 2. Ele fala: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Vamos dar uma pausa aqui, tentar entender um pouco do contexto. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja que tinha tanto judeus quanto gentios. E se você voltar para o final do capítulo 1, você vê uma descrição extremamente pesada sobre os gentios. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo um povo que tem não somente rejeitado o Senhor e se entregado para toda espécie de maldade, mas sente prazer em se entregar para toda espécie de maldade. E acaba encorajando os outros a fazer a mesma coisa. E por causa disso, os judeus, sendo descendentes de Abraão, povo escolhido de Deus, muitas vezes eles achavam que eles poderiam cometer os mesmos pecados, mas pelo fato de ser judeu, Deus aceita. Já eram aceitos nos olhos deles, por causa da descendência deles. E eles olhavam para os gentios e apontavam o dedo, e julgava e condenava eles.
e no mesmo tempo fazia as mesmas coisas e achava que eles estão bem com Deus. O apóstolo Paulo pega pesado aqui nesse segundo capítulo com eles. Ele fala no versículo 3: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então o apóstolo Paulo quer que eles entendam claramente que a razão pelo qual Deus tem sido bom com eles, então tem sido tão paciente com eles, não é porque Deus estava aceitando o pecado deles, a conduta pecaminosa deles. Não é porque Deus não ligava com aquilo que eles praticavam, ou Ele não enxergava. Não, Ele está falando, Deus não tem derramado o juízo dele sobre vocês, o juízo que vocês merecem, porque Ele é bom, porque Ele é paciente, e Ele está te dando tempo para reconhecer a sua necessidade também, de se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e receber perdão dos seus pecados. Ele é tão bom que Ele está te dando tempo para reconhecer que você precisa se arrepender do orgulho, do egoísmo, da ira, da imoralidade sexual, dos ciúmes e da ganância, que é idolatria. Irmãos, não pensam que a bondade de Deus, o fato que Ele ainda não tem derramado ira e juízo e castigo e punição sobre a sua vida, significa que Ele aceita o pecado, ou que Ele tolera isso nas nossas vidas. Não. Muitas vezes é fácil achar que Deus deve tolerar. Ele deve aceitar, porque eu estou vivendo uma vida de pecado e está tudo bem comigo. Ainda não caiu um raio na minha cabeça. Eu acho que Ele não está vendo, talvez. Não se engana. A bondade de Deus não significa que Ele não viu, que Ele não está ciente, que Ele não enxerga, ou que Ele aceita. A bondade dEle é para te dar tempo, oportunidades de entender a necessidade de viver um estilo de vida definido por arrependimento. O apóstolo Paulo fala que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, mas ele também quer que eles entendam que se não há arrependimento, há uma tragédia eterna esperando essas pessoas. Romanos 2:5, continuando. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Ele está dizendo, você está experimentando a paciência de Deus e a bondade de Deus, achando que Ele te aceita, mesmo na sua condição obstinado. Mas entenda que se você não se arrepender desse coração obstinado, esses pecados estão sendo acumulados. E Deus vai tratar disso no dia do julgamento. Irmãos, é algo muito sério. É um assunto muito importante, que nós precisamos estar aplicando na nossa vida constantemente, todos os dias. Salmo 103, versículo 8, é um salmo maravilhoso. E
é um salmo que muitas pessoas utilizam para talvez justificar o seu pecado, ou talvez diminuir a sensação de culpa sobre o seu estilo de vida. Começando no versículo 8, o salmista fala: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Palavras bonitas, confortáveis para a gente. E é possível alguém ler essa parte e dizer: que legal! Então a Bíblia está dizendo que Deus não vai me tratar conforme os meus pecados. Ele não vai retribuir conforme as minhas iniquidades. Então eu posso viver do jeito que eu acho bom, satisfazendo os desejos da carne, porque o salmista falou que ele não vai retribuir conforme as minhas iniquidades. Mas temos que continuar olhando para esse salmo. E quando nós começamos a ler versículo 11, nós entendemos que o salmista está falando isso à luz do arrependimento. Ele está falando sobre isso no contexto de alguém que é perdoado, porque confessou os seus pecados diante do Senhor. Versículo 11: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. E com o Oriente, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele só afasta quando nós confessamos e nos arrependemos. E ao fazer isso, em vez dele nos tratar conforme nós merecemos, que é ira e condenação, Ele nos trata com amor e bondade e perdão. Deus é maravilhoso. E Ele promete perdão para aqueles que confessam e se arrependam. Então, diante dessa bondade tão grande de Deus, como que eu posso deliberadamente e constantemente viver uma vida de pecado sem o arrependimento? Como que eu posso não buscar mais e mais conhecimento da verdade, que vai transformar a minha mente, que vai mudar o meu processo de pensamentos, que vai me levar a viver uma vida santa? Depois de toda a bondade que Ele tem demonstrado para mim, desde o momento que fui concebido até hoje, como não buscar a viver uma vida que agrada a Ele todos os dias? Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, como que eu então vou tratar a própria coisa que levou Ele para a cruz, para sofrer e morrer, o meu pecado, como algo insignificante ou com indiferença? Como? Eu não posso, diante da bondade de Deus. Para concluir, eu quero tocar numa motivação, em algo que deve nos motivar a realmente viver uma vida definida por arrependimento. Não deve ser em primeiro lugar, para o Filho de Deus, escapar da ira dele, da condenação. Eu devo querer viver uma vida santa, pura diante dele. Eu devo buscar me arrepender o mais rápido possível se eu cair no pecado, porque eu entendo que os meus pecados criam barreiras entre eu e Ele. E eu não quero isso. Eu entendo que os meus pecados afetam o meu relacionamento com Ele de forma negativa. Eu não quero isso. Depois de tão bom que Ele tem sido, eu não quero isso. Depois de todo o amor e bondade que Ele tem demonstrado para mim, eu não quero permanecer distante dEle. Eu quero andar com Ele diariamente. Eu quero depender nele totalmente. Eu quero saber que Ele se agrada comigo. Eu quero honrar e glorificar o nome dEle por meio da minha conduta, porque Ele é bom e sempre tem sido bom. E continua sendo bom. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 15.
Hebreus 3, versículos 12 a 15. O autor fala para essa igreja, como essa, cheio de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que foram batizados, que eram membros dessa igreja. Ele fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nós apegamos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O fato dele alertar esses cristãos, o fato dele exortá-los a ter cuidado para não deixar o engano do pecado endurecer o seu coração, quer dizer que é possível. É possível que o engano do pecado endureça o seu coração, se você não estiver cuidado. Se você não tiver cuidado, se você não estiver atento, se você não estiver alerta. Então, eu quero te perguntar: quando foi a última vez que você, não as pessoas ao seu redor, não a sua esposa, seu marido, seus filhos, você, quando foi a última vez que você teve um momento de arrependimento genuíno? De reconhecer a sua necessidade de chegar diante do bom Pai e pedir perdão, e confessar, e pedir purificação e graça para Ele te ajudar a não voltar para o pecado. Eu não estou apenas falando quando foi a última vez que você pediu perdão para poder se livrar do sentimento de culpa e vergonha, ou simplesmente tentar escapar do castigo, porque muitos cristãos fazem isso. Pecam e pensam: poxa, eu não estou sentindo muito bem com isso e eu acho que Deus vai me castigar. Então, rapidamente, deixa eu só pedir perdão e aí está mil maravilhas. Sem estar determinado a realmente abrir mão daquele pecado. Talvez consciente que amanhã, provavelmente eu volto para aquele pecado. Mas hoje, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, então Deus me perdoa. Deus, desculpa, não me disciplina. Isso não é arrependimento. Eu estou te perguntando, quando foi a última vez que você verdadeiramente confessou, determinado, pela graça do Senhor, abrir mão daquilo que não agrada a Deus na sua vida? 2 Pedro 3, 8 e 9, para a gente encerrar. Voltando a pensar sobre essa bondade e paciência ao Senhor. O Pedro fala: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu não sei a condição do seu coração neste momento. Eu não sei aquilo que você tem praticado recentemente, mas Deus sabe. E Ele sabendo, Ele poderia ter, muito tempo antes, tomado decisões muito severas. Mas como você talvez é um filho dele, Ele tem paciência. E Ele está esperando. Está sendo bom. Mas essa bondade não é para você continuar. A bondade é para alertar você: opa, eu preciso voltar para a vida que eu sei que agrada o meu Pai. Então o arrependimento deve ser motivado, se você é filho de Deus, muito mais pelo desejo de estar próximo com aquele que te ama tanto, do que com uma ira severa dele. Mas entenda que se tiver um coração obstinado,
que negligencia, ignora toda a bondade de Deus? Existem promessas e consequências extremamente desagradáveis e negativas. Então eu exorto você nessa noite, enquanto nós cantamos esse último louvor, tenha um momento de autoanálise. Reflete um pouco na sua conduta recentemente. Talvez você não tenha cometido nada grande que nos olhos dos homens eles acham pecados grandes. Mas talvez na sua vida você reconhece que você tem negligenciado o seu relacionamento com Jesus. Ou que você tem agido em orgulho ou egoísmo. Que você é alguém que tem julgado o seu próximo constantemente. Coisas que muitas vezes ficam escondido no nosso coração, que não se manifestam tão claro para as pessoas. Reflete, analisa. Se tiver algo no seu coração que você sabe que não agrada ao Senhor, confessa, se arrepende e crê que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo de te perdoar e de te purificar de toda a injustiça. Vamos levantar neste momento. Aqui eu sei que tem pessoas que têm esse relacionamento de filho, de pai e filho com Deus. Talvez você é um que nunca se arrependeu pela primeira vez. Que você nunca realmente tomou o passo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, clamando a Ele por salvação, por transformação e perdão dos seus pecados. Hoje à noite eu te prometo que se você fizer isso, que neste momento, se você falar com Deus, e pode ser na sua mente com Ele, Ele conhece o seu coração, você fala: Senhor, eu reconheço que eu preciso da sua salvação, eu creio que Jesus morreu por mim, me perdoa dos meus pecados, me purifica e entra na minha vida para me dar uma vida nova. Traz salvação para mim, Senhor. Se você fizer isso, Deus promete que você será salvo, perdoado e purificado de todos os seus pecados, saindo deste lugar para viver uma vida nova. Neste momento, enquanto cantamos, fica à vontade entre você e Deus para cantar, para orar. Se precisar vir aqui para frente, se quiser vir para frente, vem, ore. Temos homens e mulheres aqui que estarão orando junto com você. Deus te abençoe.